A gente facilita aqui com o português. Fica mais fácil. Estudou muitos anos com os mestres dele e hoje ele compartilha a sabedoria dele através da medicina ayurvédica, fazendo tratamentos de muitos de nós que estamos aqui. Dá muitos cursos de formação em terapeutas ayurvédicos, yoga. É uma pessoa que está trazendo luz, muita luz aqui para o Brasil. Uma referência, é um privilégio gigantesco para quem não sabe a gente ter este grande professor aqui, que a gente tem com muito amor, muito carinho, respeito, gratidão. Obrigado. E que veio fazer esse estudo tão lindo. Hoje a gente está no nosso segundo encontro do Bhagavad Gita e que a gente possa ter o privilégio de ter como base esse estudo tão precioso das escrituras do Bhagavad Gita, que a gente possa aprender a abrir nossos corações e receber com muita gratidão e muito amor. É um privilégio muito grande. Agradecer de coração. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Namastê. Namastê. Eu gostaria de fazer mais um mantra. Vocês já fizeram vários mantras hoje, inclusive com uma variedade de ritmos muito interessante. São os novos momentos da sabedoria védica agora, sobre todos os ritmos, o que é bastante interessante. Obrigado pela homenagem também. Então, vamos fazer no ritmo antigo védico. Então, coloquem as mãos juntas no centro do peito, fechem os olhos. Nós vamos reverenciar a Nara Narayana, aqueles que se manifestaram na Terra como Arjuna e Krishna e nos outorgaram o conhecimento do Dharma, a orientação para o nosso caminho. Om Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Bhadriva Nanataya Yoginam Pataye Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narutamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Narayana Jatau Jagata Ististau Shuddha Sankalpanatau Chavande Krishna Arjunau Sara Namastê. Bem, então eu gostaria de continuar aquele nosso estudo do mês passado sobre o Bhagavad Gita. Vocês aí no fundo estão me ouvindo bem, não? Ótimo. O Fernando me facilitou muito a tarefa, falando para vocês sobre essas virtudes que a Arjuna representou e representa. Eu só tenho que fazer isso de uma forma um pouco mais técnica com vocês. Nós já, quando estudamos aqui algumas vezes o Ayurveda com esse grupo, vocês se lembram que o conceito da cultura védica, a mais antiga e mais completa cultura do mundo, sem dúvida nenhuma, ela pressupõe que se nós olharmos para todos os seres e as coisas que existirem no universo, seja o universo mais denso ou mais sutil, tudo é formado essencialmente por duas coisas. Não há mais do que duas coisas nesse universo. Ainda que nós pareçamos tão diferentes um do outro, e tudo seja diferente, mas tudo se resume a duas coisas: consciência e substância. Só há uma consciência no universo e só há uma substância, uma matéria no universo. Nós todos e todos os elementos que existem somos nada mais do que moldes diferentes de uma matéria única. Assim como, por exemplo, você tem um bloco de argila, e do bloco de argila você faz um tijolo, faz um vaso, faz um copo, faz infinitas coisas, mas tudo continua sendo argila, apesar de estar em formas diferentes e ter utilidades diferentes. Ainda, por exemplo, um tijolo vai servir para construir uma casa e um copo provavelmente não. Cada um vai ter sua função, mas eles continuam sendo argila. Eles não deixaram de ser argila para ser outra coisa.
nós todos somos uma substância só, não deixamos de ser essa substância única para ser cada um de nós. Nós manifestamos atributos diferentes dessa substância única. Mas essa matéria única do universo, e quando eu digo matéria, eu não me refiro só a esse mundo físico. Se houver um céu cheio de anjos, aquilo lá também é matéria. Só que é uma matéria no estado luminoso, transcendente. E se houver um inferno cheio de demônios, bem densos, aquilo também é a mesma matéria. Não é outra, só há uma. Tudo é formado de uma única matéria. Mas essa matéria, por si, ela é inerte. Ela não tem capacidade de pensar, sentir, falar, perceber. O que é que faz essa matéria ter capacidade de fazer tudo isso? O que é que fez vocês abrirem a boca e dizerem algumas qualidades tão elevadas e espirituais que todos nós almejamos? É a presença da consciência. Só há uma consciência nesse universo. Você e eu tomamos emprestado dessa consciência única. E ela se manifesta em cada um de nós em níveis diferentes. Para colocar isso em nomes, só precisa ver se tem um pincel, uma caneta. Se alguém conseguir alguma caneta, um pincel, não precisa ser agora, isso pode ser. Não, mas essa não serviria. Enquanto nós vamos conversando aqui, depois eu escrevo lá. Então isso tem nome em sânscrito, a consciência se chama Atma ou Purusha, e a matéria se chama Prakriti. Então o universo é um jogo de Purusha e Prakriti, de Atma e Prakriti, de consciência e substância. É um jogo pleno dessas duas coisas. Vocês podem imaginar isso da seguinte forma. Imaginem aquelas lâmpadas, essas lâmpadas comuns antigas, uma lâmpada de filamento. Ali no centro tem um filamento, passa energia elétrica por ali, o filamento se torna incandescente e ilumina a sala, o lugar onde você está. Se você pegar uma lâmpada dessas antigas, que o bulbo, o vidro, for completamente transparente, suponha que você tenha 10 lâmpadas de 100 watts. Todas têm a mesma potência. Você põe na mesma energia, suponha 220 volts. Aí você acende a lâmpada que tem o bulbo mais transparente, mais limpo. A sala vai ficar toda iluminada. Se você apaga essa e coloca uma que tem um bulbo assim leitoso, vai iluminar menos. Se você colocar uma de bulbo verde escuro, menos ainda. E uma que for completamente opaca, não vai iluminar nada. Entenderam? São lâmpadas iguais, a diferença está só no grau de transparência do vidro, do bulbo. Você e eu somos bulbos. Você e eu somos vidros. O grau de evolução de cada um de nós é o nível de transparência da nossa matéria para expressar uma consciência só. Só existe uma consciência. E essa consciência única é Sat, ou a verdade suprema. É Chit, ou a consciência suprema, e é Ananda, ou o amor, ou a bem-aventurança suprema. Essas qualidades são inerentes à consciência única. Evolução significa tornar esse vidro nosso mais transparente, e é só, e basta. Agora, como tornar isso mais transparente? Ou o que é esse jogo? Então, vocês podem, se conseguirem ver aqui, vamos colocar aqui Atma, e vamos colocar aqui Prakriti, ou a matéria. Essa matéria, no seu estado original, ela é pura luz. Quando fala na Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que águas eram essas quando o mundo ainda nem existia? Porque depois é que Deus fez o mundo. Essas águas são essa substância cósmica. Essa matéria única cósmica.
Essa matéria no seu estado original, ela é pura transparência. Ela é como aquele bulbo completamente transparente. Mas há uma força, uma qualidade dessa matéria que tirou a matéria desse estado de pura luminosidade e transformou e levou essa matéria até o estado do nível mineral, de uma pedra. A pedra seria o grau de densidade máxima, mas ali dentro tem a consciência divina, ali dentro tem o Purusha, ali dentro tem o Atma, a consciência pura. Só que o bulbo da pedra é o mais opaco de todos, passa pouca luz. Se passa pouca luz, tem pouca consciência, pouca sabedoria. Entendem? É a única diferença entre a pedra e eu. E provavelmente de vocês também. É a única diferença. A gente supõe que nós sejamos bulbos mais transparentes do que a pedra. Essa consciência única cósmica dá um salto evolutivo depois para o nível das plantas. A planta expressa essas qualidades da consciência de uma forma mais perfeita do que o mineral, mais plena. Portanto, as plantas são bulbos, vidros, mais transparentes do que a pedra. E só é a única diferença. Das plantas, a consciência dá um salto evolutivo para o nível animal. No nível animal, as qualidades da consciência única se expressam de maneira ainda mais transparente do que nas plantas. E isso faz com que maior quantidade de poderes e capacidades os animais expressem em relação às plantas. Depois vem o nível humano de evolução, capaz de expressar uma faculdade da consciência que os animais não são capazes de expressar, que é autoconsciência. Um ser humano é capaz de refletir sobre si mesmo. Um animal não é capaz. Um animal olha para ele no espelho e late com o outro cachorro. O cachorro late com o outro. Ele não consegue parar e pensar, essa é a minha vida de cachorro. Eu vou meditar profundamente sobre o significado dessa vida que eu tenho. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? É o nível instintivo da vida. O nível humano começa a ver o conflito da minha existência e para onde eu vou. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Aí vem a angústia da escolha. Foi o que aconteceu com Adão e a Eva, quando eles caíram do paraíso. Antes deles comerem a maçã do fruto da árvore do discernimento, não fala na Bíblia que é o fruto da árvore do discernimento entre o bem e o mal. Quando um ser humano não é capaz de discernir entre o bem e o mal, ele é um animal sofisticado que fala. Ainda tem essa capacidade de falar ainda. Como dizia meu mestre Vajra, Adão e a Eva, antes de comerem o fruto, eram dois idiotas no paraíso. Pode até fazer um filme assim, 2 idiotas no paraíso. Porque o ser humano que, tecnicamente, do ponto de vista médico, o diagnóstico de uma pessoa que não é capaz de discernir é chamado de idiotice. Não é como um termo pejorativo, é o nome de um estado de falta de discernimento. Então, 2 idiotas no paraíso, a partir do momento que eles comeram do fruto do discernimento, eles caíram do paraíso. Por quê? Eles tiveram que ganhar o pão com o suor do rosto, ou seja, ter que escolher. Um animal vive de forma instintiva. Um animal está aqui agora, comeu alguma coisa estragada, o que ele faz? Vai ali e come uma pizza? Não, bebe um vinho ou uma cerveja para ver se faz a digestão, ou uma coca para ver se faz a digestão? Não, ele para de comer, fica quietinho ali, come umas plantas amargas. Ele estudou o Charaka Samhita, o texto todinho do Ayurveda. Ele soube discernir bem. Agora eu sei que o sabor amargo faz bem para o meu estômago, que reduz pita, reduz vata e kapha, então vai eliminar, porque o sabor amargo é ar e espaço, então vai abrir espaço e vai poder mover. Ele pensa nisso tudo? Não, é instintivo nele fazer isso.
Mas no ser humano começa a vir a escolha. Eu estou com o estômago aqui cheio de comida, estou passando mal, mas tem a pizza. E agora? Eu como a pizza ou não como a pizza? Quer dizer, surgiu o conflito por uma capacidade que é unicamente humana. Reflexão sobre si mesmo. Quando a gente supera o nível humano de evolução, vem o nível dos anjos, o nível dos devas. Deva vem da raiz sânscrita div, que significa brilhar. São seres de luz. Aqueles que já ultrapassaram o nível humano de evolução. Do ponto de vista da cultura védica, todos os anjos já foram humanos. Irresistivelmente, o nosso futuro é ser anjo. Irremediavelmente. Um dia, quando acabar a possibilidade de evolução da Terra, e você ainda não foi um anjo, os mestres vão te dar um outro planeta para ir. Eu espero que você consiga alcançar aqui mesmo. Desde que a gente não destrua o planeta nos próximos anos. Se a gente conseguir não destruir, quem sabe a gente tem a oportunidade de realizar isso aqui ainda. Mas o fim inevitável de todo ser humano é ultrapassar esse nível de consciência humana e chegar ao nível dos devas, dos seres divinos. A relação que existe entre uma planta e um animal, e o animal e o ser humano, o mesmo salto evolutivo, é o salto evolutivo que você vai dar o dia que você alcançar a consciência plena de quem você é em essência. E quem você é em essência? A pura consciência, que está usando a matéria como um veículo para se expressar. Onde o Sol expressaria suas qualidades de luz, calor e vida, se não houvessem os planetas? O espaço é vazio, escuro e frio. Não houvesse um planeta, não haveria um anteparo onde a luz poderia se expressar. O Sol expressa vida na Terra, mas porque existe a Terra. Senão ele seria sempre imanifestado. Não há um olho que vê. Então ele está sempre além da manifestação. E nós, no universo, e todos nós somos o grande jogo dessas duas grandes coisas e forças do universo, consciência e substância. E os anjos não terminaram ainda seu nível evolutivo. Você já viu que na Bíblia mesmo mostra, e na teologia cristã, anjo, arcanjo, querubim, serafim, trono, e assim vai. E não tem fim isso. Por sorte nossa. Porque se tivesse fim, a gente estacionaria numa condição, acabou. Cada vez mais expansão dessa consciência que é infinita, cada vez mais expressão do poder, cada vez mais expressão da sabedoria. E como o poder e a sabedoria são infinitos, a nossa possibilidade de expressão é infinita. Portanto, a evolução é infinita. Nunca vai ter fim. Mas é sempre no rumo de maior sabedoria, maior poder, maior glória. Então é uma coisa boa. Muitos textos antigos dizem assim que esse caminho se chama Kahurácia Dharya, estreito como o fio da navalha. Aí você fica, meu Deus, e agora? Andar em cima de uma navalha não é fácil. Mas Sri Krishna no Bhagavad Gita diz, esse caminho é Susukam Kartum, doce como néctar. Que seja como o fio da navalha, mas se ele for doce, quem não quer alguma coisa doce? Por isso tanta gente tem problema de diabetes. Porque está sempre atrás das coisas doces. Quando eu falo, a vida é doce, está ótimo. Se falar que a vida é amarga, se falar que a vida é picante, que a vida é ácida, que a vida é salgada, a única vida boa não é a doce? O resto é tudo amargo, picante. Então esse nível de evolução é infinito. Agora, essa força que tira a matéria desse estado de pura transcendência e pura luz e leva a matéria a se condensar cada vez mais, vamos colocar assim, no nível dos devas, depois no nível humano,
depois no nível animal, depois no vegetal, vai ficando cada vez mais denso, e depois no nível mineral. Vocês percebem que o Atma ou consciência vai se aprofundando e se fechando dentro da consciência. Vai sendo enclausurado dentro da consciência, ou seja, desculpem, dentro da matéria. O poder único, a consciência única vai se tornando fechado lá dentro até chegar no nível da pedra. Essa força que faz a matéria se condensar até chegar no nível mineral, e graças a ela o universo existe, se chama tamas. Tamas é uma qualidade dessa matéria que faz com que ela se torne densa, 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 até chegar no nível mineral. E a outra, que faz o sentido inverso, de ir libertando a consciência cada vez mais desse aprisionamento e dessa obscuridade e dessa densidade, ela se chama Sattva. O universo, portanto, funciona com duas coisas: consciência e substância, e sob o efeito de duas forças: a força que condensa e a força que sublima. E o jogo equilibrado dessas duas forças é que faz com que o universo exista. Sem esse equilíbrio perfeito dessas duas forças, não haveria você nem eu. Não existiria nada. O problema é que em determinados momentos da história da evolução, você percebe que dentro de você, essas duas forças estão atuando. Uma quer te levar à libertação e a despertar a consciência. E a outra quer te condensar mais. Condensar mais de que forma no nível humano? Fortalecendo a natureza do ego. O ego é uma parte fundamental na psicologia humana. Um ego maduro, bem desenvolvido, harmonioso, equilibrado. Nós não temos que matar o nosso ego. O nosso ego tem o seu papel. No Ayurveda, a saúde mental de um ser humano depende de um ego bem desenvolvido. Por isso eu digo sempre aos praticantes de yoga, antes de pensar em mergulhar no absoluto e ser um só com ele, nós temos que primeiro ter um ego desenvolvido. Sanidade mental. Basta. Começa por aí. Todos querem mergulhar no supremo, na transcendência. Mas tem que pensar que primeiro tem que organizar isso aqui. Você pode ter dois desequilíbrios do ego. Um, ele se cristalizar nele mesmo. E aí, é uma teoria que prevalece no mundo, em muitas pessoas, em muitos organismos, em muitas sociedades. Se eu fortaleço o meu ego, eu posso considerar isso como uma evolução para numa certa visão. Você o seu, e salve-se quem puder. Quem é mais forte manda, quem é mais fraco obedece. Quem é mais forte depreda o mais fraco. A ética é a ética da dominação, do poder, da força e do controle, e sobrevive quem pode e obedece quem não pode sobreviver. Não é uma visão? Não é uma certa teoria sociológica? Nessa teoria sociológica, nós vivemos assim de vez em quando. Mesmo que a gente não acredite nisso como teoria de modo de viver, mas nós vivemos assim, sob o efeito de alguma situação que pode ameaçar o nosso ego. Nós somos altamente egocêntricos. Que se dane o outro. Se eu conseguir ficar bem, que se dane o resto. Como o professor Hermógenes, que muitos de vocês conhecem, diz que essas pessoas têm um mantra que eles fazem todo dia. 108 vezes. O mantra é que se dane, que se dane, que se dane, que se dane, que se dane. Que se dane todo mundo. Que se dane todo mundo. Se eu ficar bem, o resto serve para me servir. Para mais nada. Quando essas pessoas
Quando esse estado do ego fortalece em nós, as relações afetivas são predadoras. Eu penso, o que essa pessoa pode me servir? Em que ela pode me ser útil? Não é? O que ela pode me servir? Aí se ela não me serve mais, eu abandono. Eu sou usuário dessas pessoas. Eu uso. Não é um modo de viver muito comum? Isso é a força de tamas, a força da ignorância, a força da inércia, a força de escravidão da consciência dentro da substância. Não há nesse conceito a presença de um mal absoluto. Não há uma força que você possa chamar mal absoluto. O que existe é ignorância, o que existe é sombra, o que existe é escuridão. Porque a luz expressa a consciência. Se há opacidade, existe ignorância. Se há ignorância, existe o mal. Por que existe o mal? Porque ele causa ruptura, ele causa dor, ele causa sofrimento. Por isso é mal. Entende? Causa doença. As doenças vêm daí, dessa ruptura com a harmonia da consciência. E a natureza procura fazer você voltar para a harmonia, te produzindo dor. Por isso eu digo para vocês, as doenças mais difíceis de tratar são aquelas onde a pessoa não sente dor. As pessoas vão correndo no pronto-socorro se tem uma unha encravada que está incomodando. Mas não trata uma crise hipertensiva porque não deu sintoma nenhum. Agora, qual mata mais? A crise hipertensiva, mas não dá sintoma. Então a pessoa protela, não vou tratar, eu não tenho pressão alta não, é só quando eu vejo o médico. Minha pressão só sobe quando eu meço. Não é uma lógica esquisita? Só sobe quando eu meço, é lógico, porque se não medir não vai saber que subiu. Porque não dá sintoma, hipertensão não dá sintoma. Então é uma doença super difícil de tratar, mas a desarmonia produz o sintoma do sofrimento, da angústia, do conflito, da doença. E é graças a isso que nos incomoda. E se nos incomoda, nós queremos sair daquele estado. Senão, o que é que vocês estariam fazendo aqui? Seria muito mais agradável fazer outras coisas do que ficar me ouvindo aqui. Deve ter coisa muito mais agradável para fazer. Não mais do que os cantos, que são mais espetaculares. Isso sim seria interessante, mas depois vamos dispersar. Porque vocês estão angustiados atrás de alguma coisa que soluciona os problemas fundamentais da vida. Se ainda não, vai ser. Desculpem dizer, mas isso acontece. Foi ou será? Porque essa força de sáttva é a força da harmonia, é o que vai libertando a consciência aqui dentro e vai expressando a consciência através de nós, através de tudo que existe. É o que faz o mineral virar planta, a planta virar animal, o animal o ser humano um deva e o deva se iluminar cada vez mais. É sáttva, a força da harmonia. No campo de batalha que gerou o Bhagavad Gita, haviam dois exércitos, os Kauravas e os Pandavas. Eles eram todos primos, parentes. Ainda vou contar para vocês, na próxima reunião nossa, eu conto essa história. Como é que gerou a guerra? De onde veio essa guerra? A maior guerra já acontecida na Terra. Eu vou falar para vocês até o número de exércitos, o número de soldados, quem morreu, quem não morreu. Só não morreram 5. O resto, milhares morreram. Num campo chamado Kurukshetra, um campo que hoje existe no norte da Índia, numa região chamada Haryana, você pode aí ver lá o monumento que representa isso. Naquele grande campo de batalha, e nesse momento a Índia, não era a Índia, Bharatavarsha, a terra dos Bharatas, a terra da dinastia solar na Terra, envolvia a África, envolvia a Ásia, envolvia muitos países. Era o reino mais poderoso do mundo.
os dois exércitos prontos para a batalha. O general dos Pândavas e o general dos Kauravas prontos ali para a guerra. Sri Krishna, a manifestação divina na Terra, o próprio Senhor da evolução, resolveu encarnar nesse mundo justamente para administrar esse momento crítico da nossa história. Ele nasceu na forma de Krishna, Mahavatara, a grande manifestação divina na Terra, a maior de todas, até hoje, em termos de poder e força. Sri Krishna, amigo dos Pândavas e dos Kauravas, de todos os lados dessa guerra. No dia anterior à guerra, chama os dois. O general dos Pândavas, que é Arjuna, e o general dos Kauravas, que era Duryodhana. Chama os dois e diz assim, olha, ele tinha um pequeno reinado, Yadava. Ele diz, eu tenho tantos 1000 soldados. Nós vamos fazer o seguinte. Um de vocês vai ficar com os meus soldados e o outro vai ficar comigo. Não tem jeito de nós todos estarmos do mesmo lado. Um fica comigo e o outro com os meus soldados. Duryodhana, que personificava essa força de tamas, o ego, o egocentrismo, a ignorância, a obscuridade. Ele era um arquétipo da obscuridade, entende? Porque nele prevalecia o valor da superação do outro pelo domínio, pela força, pela brutalidade, pela ignorância, pelo engano, pela mentira. Assim como vocês citaram tantas qualidades positivas, agora eu estou citando um monte de negativas. Ainda bem que ninguém levantou a mentira, a raiva, por sorte. Ainda bem. Não apareceu nenhum Kaurava aqui. Só Pândava. Todo mundo aqui é Pândava. Então, vou ficar aqui na posição certa. Então, Arjuna representava ao contrário, essa tendência de procurar ver qual é a tendência contrária a esse enrijecimento do ego. A tendência contrária é a emular o ego, o sacrifício do ego, a entrega do ego para a sua força original. O ego é um subproduto da união da consciência com a substância. Então o ego não tem outra coisa para fazer aqui nessa terra a não ser servir de instrumento para a sua real natureza, que é o Atma, o ser, a consciência divina em nós. Entendem? Não há outra razão para nós existirmos. Nós não existimos para outra coisa, para obtenção de resultados imediatos, a não ser como instrumentos dessa consciência única. E aí, qual é o máximo da evolução? O máximo da evolução é que cada personalidade chegue para a sua essência e diga, Senhor, minha consciência foi recobrada, minha memória está desperta, eu estou aqui pronto para executar todas as tuas ordens. Essa é a função do ego. Ele se emula em sacrifício à sua real natureza. E aqui sacrifício significa sagrado ofício. Não é uma dor, ao contrário. Dor é viver na ignorância. Essa rendição de si mesmo não é dolorosa. Essa entrega incondicional é cheia de potência. É cheia de shraddha, que significa fervor. Quando uma pessoa ama muito a outra, o que você tem que dizer para ela? Tira o pensamento dela um pouco. Você não faz outra coisa se não ficar pensando nela. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa, não fica pensando só nela. Essa é a potência, é o poder do amor. Se você direciona isso para o Supremo, por que alguém tem que falar, medita, medita, medita? Você não está fazendo sua prática. Ninguém tem que falar. Se a pessoa ama, ela pensa nele o tempo todo, ela vive por ele o tempo todo, ela faz por ele o tempo todo. É espontâneo, é natural. Se não é natural em nós, ainda, porque tem tamas que ainda obscurece a nossa visão, como as nuvens obscurecem o sol.
Mas o sol está sempre lá. Entendem? Despejar esses véus da ignorância, manifestar a luz. Amor não é uma coisa que a gente tenha que desenvolver. Amor é uma coisa que já existe natural no coração de cada pessoa, na chama que está no coração de todos. A mesma chama que está no coração do Supremo está no seu, com a mesma potência. Só que nós somos lâmpadas opacas. Então, amor e qualidades divinas você não tem que desenvolver, você simplesmente tem que deixar que elas se expressem. Transparência, deixar a luz fluir. Põe consciência nela. Sri Krishna fala no Bhagavad Gita: repousa tua consciência só em mim. Estabelece a tua inteligência em mim. E assim, todas as suas dúvidas se dissiparão. Que coisa mais fácil do que isso? O caminho é sussucam cartum doce como néctar. Parece difícil. Parece difícil porque nós somos cheios de inércia. Nós somos cheios dessa obscuridade. Abrir o coração para isso. Se alimentar disso, como vocês estão fazendo agora. Então Sri Krishna chamou os dois e disse: olha, então um fica comigo, o outro com o meu exército. Duryodhana não teve dúvida. De que vale uma pessoa que nem sabe mandar flecha nem nada? Porque Sri Krishna, a única coisa que ele fazia no carro, lá na guerra, era dirigir o carro de Arjuna. Ele era o auriga, era o que dirigia os cavalos. Ele não lançava flecha, ele não lançava a espada. Krishna não. Krishna dirigia o carro. Krishna representa essa consciência pura. Krishna é Atma. Krishna é o Purusha. Krishna é a consciência pura. Ele não luta. Ele simplesmente emana. Ele não participa da luta. Mas a presença dele faz com que a luta seja ganha pela consciência, por Sattva. Então, Duryodhana não teve dúvida. Eu prefiro milhares de pessoas do que você. Arjuna não teve dúvida, ele sabia que lá estava a presença divina. E ele falou: onde está Krishna, aí se alcança a vitória. O exército dos Pandavas era muito menor do que o exército dos Kauravas. No entanto, pela presença de Sri Krishna aí, a guerra foi ganha por eles. Mas qual guerra? Os Kauravas representavam e manifestavam essa tendência cultural no mundo do egocentrismo, do fortalecimento do ego e do conflito. Enquanto os Pandavas representavam essa força da sublimação do auto-sacrifício em prol da consciência única. As forças divinas. Todas são divinas, as tamásicas também são. Demônio e Deus andam assim em harmonia. Já viram na Bíblia? Mostra isso. O demônio anda em harmonia com Deus. No livro de Jó. Já viram essa história do livro de Jó? Já leram lá? O demônio chega para Deus. Agora, você pode chegar para Deus qualquer hora e conversar fácil com ele? O demônio chega. O demônio chegou lá e falou para Deus: olha, esse seu discípulo aí, esse Jó, ele é assim tão devoto, porque também você dá tudo para ele. Me deixa tirar tudo dele para ver se ele continua. Aí Deus falou para ele assim, para o demônio: tudo bem, pode fazer tudo o que você quiser, menos matá-lo. E o demônio obedeceu. Quem de nós obedece? Deus, com o que Deus manda. O demônio obedece. Quer dizer que ele está melhor que nós. Então ele foi lá e tirou tudo. Família, e gado, e doença na fazenda, e perdeu tudo. E ele cada dia agradecia a Deus, agradecia a Deus, agradecia a Deus todos os dias. Por mais que aquele demônio tentasse, ele estava focado em Sattva. Demônio é a personificação de tamas. Entendem? Da qualidade da inércia, da obscuridade. Os Kauravas representavam essa força. E hoje na nossa sociedade você vê isso em pleno conflito. Há um conflito na nossa sociedade atual entre a preservação do planeta de maneira ecológica, respeitosa, harmoniosa entre os povos e a destruição
Nós vivemos esse perigo iminente. Agora está acontecendo o Mahabharata. Agora essa batalha está acontecendo. E onde tem essa batalha, aí está Sri Krishna. Ele está presente. Nós nos esforçamos aqui, todos nós aqui, para promover a harmonia no mundo, para promover a preservação, para promover o respeito, a integridade, enquanto outras forças tendem ao contrário. Existe diferença entre os povos. Todos são humanos, mas um é mais humano do que o outro. Acontece uma catástrofe num certo país, morrem 3, 4 pessoas e é uma comoção mundial. Acontece a mesma coisa na África ou na América do Sul, em qualquer outro lugar, morrem 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Ah, morreram 1000 pessoas lá na África. Ninguém liga. São todos humanos, mas lá eles são menos humanos do que em outros lugares. Como se houvessem pessoas especiais e outras não. Isso é Kaurava. É você, no trânsito, na rua, se sobrepor ao outro por esperteza. Tirar o dinheiro do outro por esperteza e ainda se jactar da esperteza. Ter orgulho de ser esperto de uma maneira negativa. Ter orgulho de fazer o mal para o outro desde que você tenha lucro. Ter orgulho de destruir o planeta e não permitir que as suas próximas gerações tenham possibilidade de viver aqui. Isso é Kaurava. Ter orgulho de você, dentro da sua casa, na sua família, provocar ruptura, lesão, negatividade, educar os filhos de uma maneira tão competitiva que eles passam a ser monstrinhos de competitividade. Como se isso fosse um grande valor para a vida. Quantas vezes a gente vê isso na educação? Educação na formação do caráter das crianças. Aí tem os Kauravas. Na educação estão os Kauravas. Fazendo esse predomínio do ego, a prepotência, o orgulho, a vaidade, a dominação de um pelo outro. Aí estão os Kauravas. Naqueles que promovem uma cultura de síntese, uma cultura de unidade, uma cultura de harmonia, uma cultura de preservação, aí estão os Pandavas. O Mahabharata acontece a todo momento dentro do nosso coração. Porque a cada momento você tem que decidir na sua vida qual é a conduta que você vai tomar. Cada minuto da sua vida você toma decisões. Para onde você vai? O que é que te faz levantar de manhã? O que é que você está procurando? Onde você está indo atrás? Se você estiver indo atrás simplesmente das coisas mais banais e corriqueiras da vida para acumular poder e tirar o dos outros, ao invés de dividir e fazer isso fluir entre todos, você está alimentando os Kauravas nesse planeta. E o que acontece é que o mundo tem que ter um equilíbrio dessas forças. Quando as forças dos Kauravas da destruição prevalecem, o mundo sofre grave perigo do adharma, a negatividade prevalecer. Não acontece isso frequentemente? Isso é o Mahabharata. Os dois exércitos prontos para a batalha, Sri Krishna, Arjuna, os Pandavas e os Kauravas de lá. Quando Arjuna, o grande general, ele sabia que ele tem que lutar contra aquele outro exército, ele teria que matar todos. Não poderia sobreviver um Kaurava. Essas forças têm que ser eliminadas. Esse era o dharma dele. Eliminadas no sentido de transformadas. Ninguém perde a possibilidade de evolução. Onde há um demônio, ele um dia vai ser um anjo. Não há possibilidade do demônio não ser um anjo em algum momento da história dele. Ele pode demorar mais,
e sofrer um pouco mais. Mas ele vai chegar. Mas então havia que lutar. E quem ganhasse aquela guerra dominaria o mundo. Seriam os reis do mundo. Porque era o reinado mais poderoso, eles imporiam a cultura que prevaleceria. Você vê que hoje no mundo prevalecem determinadas culturas que dominaram o mundo. Enquanto essa cultura do salve-se quem puder, da lei do mais forte, da lei do mais apto, não é? Desse conflito, da disputa, enquanto esse modo de vida prevaleceu na Terra, você vê onde nós chegamos. E agora você vê sinais aqui ou ali de deterioração dessa cultura e o emergir de uma cultura de síntese, de harmonia, de respeito, de fluir da riqueza e não de conter, de distribuir, de facilitar, de respeitar a vida de todos, de fraternidade, de convívio, entende? Com as plantas, com os animais, com todos os seres. Respeito aos animais, respeito às plantas, respeito à água, respeito ao ar, reverência a eles. Não é só uma questão de sobrevivência nossa, é uma questão de reverência a essas grandes forças da natureza que nos nutrem, que nos alimentam. Esse planeta é a nossa grande mãe. Ele nos nutre, nos alimenta, nos protege e nós o destruímos. Pela nossa ignorância, simplesmente, por prevalecer tamas. Quando Arjuna, portanto, estava lá no campo de batalha, ele sabia que o dever dele era lutar. Não importava o fruto final. Não importava. O dever é a luta. Não fiquem preocupados de produzir resultados imediatos. O que vale é o caminho. O que vale é a luta. O que vale é o processo. Não esperem só chegar lá na frente um dia. Ah, um dia eu vou ser feliz. Ah, um dia eu vou ter saúde. Ah, um dia quando eu chegar no céu eu vou ficar bem. Não, queira ficar assim agora. Traga as coisas para agora. Faça o que você tem que fazer agora. Não dia 2 de janeiro. Os cafas, aqueles tipos mais assim gordinhos, que gostam de comer bastante, não é? Tem um prazer especial pela comida, começam um regime todo dia 2 de janeiro de cada ano. Dia 2, porque dia 1º ele tem que comer o resto da ceia do dia 31. Ele não é bobo nem nada. Ele então já prefere deixar para o dia 2. Ou então toda segunda-feira. Ou então dia 1º de todos os meses. Não adiem mais. Faça o processo. Comecem assim como vocês estão fazendo aqui. Se motivem. Tenham shraddha. Tenham esse fervor. Quando Arjuna, portanto, viu os dois exércitos ali, quando ele olhou para os inimigos, o que é que ele viu? Ele não viu animais de chifre ou demônios que ele... Fala, não tem problema matar um demônio desse. Ele viu os parentes dele, ele viu os primos dele, ele viu os amigos e os antigos professores. O que é que simboliza isso? Qual é o símbolo? Por que ele viu lá pessoas queridas? Que ele teria que lutar contra eles. Por uma razão simples. Nós temos apego pelo que nos faz mal. Nós gostamos e temos afeição pelo que nos adoece. Nós temos afeição pelo que nos torna mais egocêntricos. Nós queremos colocar o pé na iluminação, mas não queremos tirar o outro pé de baixo. E para subir uma escada, você põe um pé em cima, depois põe o outro. Aí quando você vai pôr o outro, ai meu Deus, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Tão gostoso. Não é? É o prazer. O que move a vida é o prazer. O prazer não é ruim, ao contrário, é muito bom, todo mundo sabe. Mas ele não pode ser a motivação que te leva a agir dessa ou daquela maneira. O prazer colore a vida. O prazer dá
colorido e beleza para a vida, mas ele não pode ser a razão das suas ações. Quando Arjuna olhou para o exército inimigo, ele teve o desprazer. Ele falou, e agora eu não quero mais lutar. Eu estou vendo ali, e se eu perder? E se eu ganhar? Será que eu vou poder depois desfrutar? Isso se chama apego ao fruto da ação. Qual é o fruto final de toda ação? Não é o salário do mês. Alguém lê o Bhagavad Gita, entende mal, e fala que a gente tem que ficar desapegado do fruto da ação. Aí a pessoa trabalha o mês todo, chega na hora de receber o salário, o patrão fala, não, esse mês eu não vou te pagar não, que eu não estou assim, muito disposto a te pagar. Eu tenho que comprar um barco a velas e eu vou gastar o seu salário para comprar o barco. Sim, senhor, o senhor tem razão. Quer dizer, isso não é um discípulo, é um idiota. É uma pessoa que não sabe reivindicar os seus reais direitos. Quer dizer, o fruto final da ação é o prazer e a dor. É o agrado e o desagrado. Uma mãe, às 3 da manhã, que está com um filho doente, com febre, ela vai pensar 2 vezes que está chovendo, que está fazendo frio, para levar o filho no hospital? Não. Ela não se preocupa se vai causar prazer ou dor para ela levar o filho no hospital. Ela vai fazer o dever dela. Doutor, uma pergunta, só no caso dessa dualidade da questão de quando o Arjuna foi pedir para Krishna a misericórdia, quando ele não está com os parentes. Certo. Eu queria perguntar assim, Isso está resumido num verso. Depois que Arjuna, como diz o Fernando, tremeu o braço, onde você viu o general do exército, o herói, tremeu o braço. É como se um neurocirurgião tremesse a mão na hora de fazer uma cirurgia. Ao invés de tirar o tumor, ele tira o lobo frontal da pessoa. A pessoa fica com o tumor e desmemorizado, fica mal. Quer dizer, tremeu o braço. Tremeu porque ele ficou sob o conflito entre o dever e o prazer e a dor. Entre cumprir o dharma dele e simplesmente fazer alguma coisa que o satisfaria no momento. Então ele chega para Sri Krishna depois daquilo tudo e ele diz para Krishna assim, Senhor, meu entendimento se deturpou pelo corruptor apego pessoal ao fruto da ação. Ele mesmo diz isso. Ignorando assim o supremo dharma que aspiro conhecer por ti. Instrui-me nessa ciência que foi divinamente revelada. Eu sou o teu discípulo, ó Senhor, rendendo-me, te suplico. Quer dizer, há uma sequência muito perfeita na fala de Arjuna. Primeiro ele reconhece qual é o problema original dele. E todos nós, como discípulos, devemos compreender a autorresponsabilidade com o nosso problema original. Qual é o nosso problema? É o que Arjuna representa. Meu entendimento se desviou pelo corruptor apego pessoal ao fruto da ação. Quer dizer, o que ata, o que prende é o apego. Ignorando assim o supremo dharma. Ele diz. E ele diz que aspiro, que desejo conhecer por ti, pelo mestre. Eu sou o teu discípulo, ó Senhor, rendendo-me te suplico. Então há 2 fases aí. A primeira fase na qual ele reconhece as limitações da personalidade. Quando alguém disse aqui, entre as emoções positivas ou as qualidades positivas, disse autoconfiança. Em qual auto que a gente tem que ter confiança? Entende? Você vai ter confiança só nas forças da sua personalidade, você se dá mal. Porque a personalidade foi construída para satisfação dos objetivos imediatos. Se você confiar só nos poderes dela, você vai ver que essa tarefa é árdua, quase impossível. Quando a personalidade reconhece que a força para transformação não vem dela. A força da transformação vem do ser que dá vida para ela, que está lá dentro. O eu divino em nós. Aí, eu sou o teu discípulo, salva-me, ó Senhor,
rendendo-me, te suplico. Então, a entrega incondicional ao mantra que se chama Saranagati Mantra, um mantra de rendição. Diz assim, Aham asmi aparadanam alayo akinchano agatihi tuameva upaya bhutomi bhava. Diz assim, Senhor, eu estou aqui, eu personalidade, estou aqui pleno de faltas, sem conhecimento e carente da sua percepção. Vem tu a mim, Senhor. E não fala assim, vem tu a mim, Senhor, e me dá um carro. Ou me dá uma esposa, me dá isso, me dá aquilo. Vem tu a mim, Senhor. E o que ele pede? Purifica minha compreensão. Porque compreensão é o entendimento dessa real natureza nossa. E na nossa real natureza já tem tudo. Nós não precisamos desenvolver nada, é só deixar fluir, como eu disse para vocês. É só não criar nuvem, obstáculo. Deixar isso fluir. E como é que a gente deixa fluir? Silenciando a mente. Como foi muito bem colocado aqui na música, para silenciar. Pensamento demais faz mal. Silêncio na mente, contemplação. Meditação é mais que tudo contemplação. Qual a diferença entre você dizer, eu olho para uma pessoa e diz, eu contemplo uma pessoa? Qual a diferença entre olhar e contemplar? O que a contemplação tem que o simples olhar não tem? Adoração. É um ato de adoração, não é? Um ato reverencial, um ato amoroso. Contemplar essa chama no coração, que é o Supremo. Contemplar aí. Esse é o Supremo Dharma. Esse é o Supremo Dharma. Essa é a lei e essa é a verdade suprema. Jesus colocou isso de uma forma perfeita, dizendo, quando orares, fecha as portas e janelas e em silêncio, adora o Pai que está no seu interior. O que são as portas e janelas? São os sentidos, o fluxo da mente. Para isso, acalma isso. Não usa esse ser no seu coração só para pedir. Oh, meu ser, eu estou aqui meio carente, meio necessitado, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Faz uma lista do que precisa. Simplesmente adora. Simplesmente reverencia, simplesmente está presente. E Ele faz tudo. Ele faz através de você. É simples assim. Deixar fluir a sua real natureza. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas ou acrescidas. Namastê. Sim, se alguém tiver alguma pergunta, podemos responder. Sim. Você fez uma analogia do Bhagavad Gita com o nosso momento atual, né? Certo. Onde a ignorância prevalece, muitas vezes isso está causando a destruição do planeta. Perfeito. Sob a ótica do Bhagavad Gita, como seria a solução para o momento que estamos vivendo? A solução hoje é a transformação da consciência. Já não é mais uma guerra de espada. No momento pode ter sido há milhares de anos atrás. Hoje é, com a capacidade de comunicação que nós temos, com internet, comunicação, essa possibilidade de chegar na consciência das pessoas. Isso é que é. O Mahabharata está acontecendo dentro da consciência das pessoas. É aí onde nós temos que atuar. Fornecendo conhecimento correto, estimulando a busca dos valores eternos da vida em substituição a valores efêmeros, baseados numa lógica de dominação e de destruição. Né? Por exemplo, você vê que os povos estão entendendo isso. Os produtores, os países grandes produtores de coisas